Alô, galera. Bom dia a todos vocês. Eh, nós, estamos aí na plena segunda-feira, né? E estou corrigindo, inclusive, terminei de corrigir agora as últimas tarefas que me foram enviadas, de ciência sobre vulcanismo. E eu quero falar com vocês brevemente e também fazer a correção dessas atividades, tá certo? É o seguinte, eh, bem, existem diversos fenômenos, né? Que são classificados como endógenos e exógenos. Isso quer dizer o quê? Dentro do planeta Terra e fora do planeta Terra. Por exemplo, o vento é um fenômeno que acontece fora do planeta Terra. Enquanto que, por exemplo, um terremoto, ele acontece na parte interna, né? E em função, né, de fenômenos, né, de movimentação de placas tectônicas. E alguém pode falar assim, professor Denauer, o que é uma placa tectônica? De forma bem simples, eu poderia dizer a vocês que o planeta Terra ele é como se fosse uma bola de futebol cheio de gomos, tá? Cada gomo desse é uma placa tectônica. O Brasil, por exemplo, ele é um país que não tem terremoto e também não tem o vulcanismo, em função de que todo o nosso país ele fica sobre uma placa tectônica, tá? E os fenômenos do vulcanismo e do terremoto ocorrem na emenda, na junção dessas placas, tá? Aí elas se movimentam e quando há esse movimento, há o fenômeno tanto do terremoto quanto do vulcanismo, tá? O vulcanismo ele acontece especificamente quando há um rift, o que é isso? Uma fenda, um buraco na, na, na placa tectônica, tá certo? E então, eu inclusive trouxe para vocês aqui, pessoal, o texto que eu passei, mas acrescentei aqui uma imagem, tá certo? Que vocês estão, com certeza, conseguindo visualizar aí no, no computador ou no celular de vocês. Observem que aqui eu tenho uma ilha, né? Essa ilha ela é formada a partir do fenômeno do vulcanismo. Aqui embaixo, lá no fundo, talvez a 30 quilômetros de profundidade, a gente tem uma fenda na crosta terrestre. O que é crosta terrestre? Como nós estudamos no segundo bimestre, o planeta ele tem basicamente três partes, né? Ele tem a crosta, que é essa casca grossa rochosa que a gente vive. Ele tem o manto, que está embaixo da crosta, e ele tem o núcleo, tá? Constituído por metais pesados, como ferro, níquel e cobalto. Então, se na crosta há um rift, há uma fenda, o manto, que ele está pressionado pelas pedras, pela rocha, né? Ele, por causa da falta de pressão, ele se liquefaz. Ele está duro e ele vira líquido. Porém, um líquido muito quente, incandescente, tá? Inclusive, vocês podem ver aqui na imagem que quando a lava ela é expelida, tem explosões, né? Tem combustão, ou seja, pega fogo em tudo, tá certo? E, e aí, pessoal, esse material que é expelido, ele vai se solidificar e vai acrescentar a ilha. Ela vai ficar maior, porque isso vai virar rocha, tá certo? Então, pessoal, o texto aqui fala o seguinte, ó, o planeta Terra não é formado apenas por solos e rochas, como costumamos ver no ambiente em que vivemos. Nosso planeta é dividido em camadas de diferentes tipos de constituição e viscosidade, conforme a profundidade. Então, como nós estudamos no bimestre anterior, nós temos aí a crosta, né, que é essa parte em que a gente vive. Na crosta, a gente encontra as construções civis, né, prédios, casas, escolas, hospitais, etc. Avenidas. Nós encontramos a água, né,
nós encontramos as plantas e os animais, tá certo? Agora, abaixo da crosta, aí nós temos o manto, que é esse material viscoso extremamente quente, e que quando ele encontra essa abertura, ele se liquefaz, ele vira líquido. E aí ele sai em alta pressão, provocando explosões, queimando tudo pela frente, tá certo? E é claro, agregando, juntando-se ao solo em volta da região, tá certo? Com certeza, né, nos telejornais, nos documentários ou na internet, vocês já ouviram falar de vulcão, né? Do fenômeno do vulcanismo. Em filmes, né? Existe um filme chamado Pompeia, e ele conta a história que houve em volta de um vulcão lá na Itália, tá? Então, até mesmo nos filmes, esse tema ele é extremamente abordado, tá bom? Inclusive, quando há o fenômeno do vulcanismo, a região ali em volta ela é afetada de uma forma ou de outra, tá certo? Quando um vulcão entra em erupção, melhor dizendo. Continuando aqui, pessoal, ó, mas o que é realmente um vulcão? O que é realmente um vulcão? Estudamos que o planeta Terra é dividido em camadas e logo abaixo da crosta terrestre, como eu já disse, em que vivemos, fica o manto, tá? Nessa camada temos o magma, uma rocha muito quente e viscosa, uma espécie de lama, tá certo? Só que, pelo peso da crosta, ela fica dura. Mas se ela encontrar uma abertura, ela vira líquido, tá certo? Como vocês podem ver aqui na nossa animaçãozinha aqui, tá? Inclusive, coloquei uma outra animação, só que agora essa imagem foi registrada de bem perto. Olha bem com o vulcão expelindo, né, o magma terrestre, né, na forma de lava vulcânica, como nós conhecemos mais popularmente, tá? Então, lá embaixo, por baixo dessa rocha aí, escura que vocês estão vendo aqui, ó, tem uma fenda até o manto, tá? A terra está fendida, tá dividida, está quebrada ali, como se fosse o gomo da bola de futebol. E aí o magma ele é expelido na forma de lava vulcânica, tá? Então, pessoal, quando temos uma abertura, como eu já disse, uma fissura, uma fenda na crosta terrestre, esse material viscoso e extremamente quente começa a ser lançado para fora, juntamente com gases produzidos. Não somente juntamente com gases, mas junto com esses gases, pessoal, até mesmo pequenas partículas de metais são ejetadas, né? Por exemplo, se um avião ele não pode voar numa área que tem um vulcão em erupção, porque o ar fica cheio de pequenas partículas de metal. E se o avião passa por ali, o metal ele vai danificar o avião e podendo assim acontecer um desastre, tá certo? Esse fenômeno é chamado de erupção vulcânica. E essa lama é chamada de lava, como eu já disse. Quando o vulcão está ativo, ou seja, em erupção, a lava é lançada no meio ambiente e destrói tudo por onde ela escorre, devido à sua altíssima temperatura. Aqui não está acontecendo nada porque é rocha, tá? Mas se aqui tivessem árvores, casas, tudo estaria queimando. Então, quando a lama resfria, se transforma em rocha vulcânica, dura e consistente, como as rochas que conhecemos. E isso, pessoal, faz o quê? Isso provoca, né, o crescimento, por exemplo, de uma ilha. Lá embaixo do oceano tem uma fenda, né? Essa fenda se abre, o magma ele vai começar a ser expelido. Por baixo, lá no oceano, começa a formar uma ilha. Isso vai crescendo, 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 até que essa ilha fica externa, fica visível. O vulcão continua em erupção, a ilha vai crescendo, porque toda vez que esse magma, né, a lava vulcânica, ela é expelida, a ilha fica um pouquinho maior, tá? No caso, por exemplo, do Havaí, lá teve épocas de ficar anos o vulcão em atividade, e a ilha ficando cada vez maior, tá certo? Então, pessoal, vamos continuar aqui, ó. Eu coloquei uma imagem que está aí na atividade com vocês e coloquei uma outra animaçãozinha
para vocês entenderem a intensidade da erupção vulcânica, certo? É praticamente uma explosão, né? Uma grande explosão que ocorre aqui. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos a crosta terrestre. Como eu disse para vocês, nós temos aí a fenda, né? Que é chamada de rift, é uma abertura na crosta terrestre. Aqui embaixo nós temos a câmara magmática, né? Como vocês podem até visualizar aqui. Nós temos aqui o cone, lembrando, um chapeuzinho de aniversário, né? O cone principal, tá certo? E aqui, em volta da fenda, surge a cratera. E aqui tem uma nuvem ardente, né? Cheia de fumaça e pequenas partículas de metais, tá certo? E nesse caso, a gente tem a estrutura, né, básica desse vulcão, ok? Então vamos continuar aqui, pessoal. Atividade de número 1. Acabamos de estudar um pouco sobre as camadas que formam o planeta Terra. Escreva as características da camada de rocha em que vivemos no planeta. Olha bem, eu já anotei aqui a resposta para vocês. É o seguinte, o nome da camada em que nós vivemos é crosta ou crosta terrestre. É nessa camada que estão o solo, né, onde nós construímos as casas, as rochas que vemos, os morros, as serras, e eu poderia acrescentar aqui, né, o lençol freático, os rios, né, os lagos, todas as nossas construções, né? Por quê? Porque é nessa camada de rocha em que vivemos. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Indique se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Verdadeira você vai indicar com V e falsa com F, tá certo? A água de uma mina está armazenada na camada de manto, chamada manto da Terra? Não. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. A água está na crosta terrestre. As serras, os morros, fazem parte de uma camada rochosa chamada crosta? Sim. A segunda afirmativa é verdadeira. Terceira afirmativa, o manto da Terra é uma camada rochosa pastosa, muito quente e a grandes profundidades pode estar líquida? Sim. Tá certo? O que faz ela ser dura é o peso da crosta, tá? Mas na medida em que vai aprofundando, ela se liquefaz. E quando ela encontra também uma abertura, uma fenda, ela se liquefaz também, ela vira líquido incandescente, tá? Ou seja, pegando fogo. O globo terrestre é formado pelas camadas atmosfera terrestre, crosta, manto, núcleo externo e interno. Também é uma afirmativa verdadeira. Então, pessoal, nós vamos ficar aqui com a primeira afirmativa falsa e as 3 demais verdadeiras, ok? Exercício 3. Explique o que é lava vulcânica. Então, olha bem, a lava vulcânica ela vai surgir quando o planeta Terra tem uma abertura na crosta terrestre e esse material viscoso extremamente quente ele vai começar a ser lançado para fora. Essa lama, né, que é lançada para fora, é chamada de lava vulcânica. A lava vulcânica, em contato com a água e com o ar, ela vai se solidificar e vai formar novas rochas, né, que inclusive recebem o nome de rochas vulcânicas ou rochas magmáticas, tá? Continuando aqui, pessoal, exercício de número 4. Aqui no exercício de número 4, tem um desenho, né? E no desenho desse vulcão em erupção, indique com a setinha e escreva os nomes das partes que compõem esse vulcão, tá certo? Então, as partes que compõem o vulcão é a câmara magmática, a chaminé, né? Que é por onde o material está sendo ejetado para fora, lançado para fora. O cone, né? Como eu disse para vocês, lembrando o chapeuzinho de aniversário. A boca do vulcão aqui, que é a cratera, e esse material que está sendo lançado aqui, ó, junto com a fumaça,
ele é chamado de material piroclástico, tá certo? Então, nós vamos continuar e chegar no desafio. O desafio: onde há vulcões no planeta, nas ilhas do Havaí, o estado norte-americano, existe o vulcão Kilauea, que ficou em atividade durante toda a década de 80. Inclusive, eu coloquei aqui ao lado, tá? Uma imagem bem interessante, sugestiva, de um vulcão em plena atividade, que vocês podem visualizar aí também. Então, nesse período, né, de cerca de 10 anos, ele expeliu tanta lava que a ilha onde está localizado acabou crescendo. Por que houve o crescimento da ilha onde o Kilauea se localiza? Isso já foi comentado aqui, pessoal. Olha bem, com as constantes erupções do vulcão Kilauea, houve o crescimento da ilha. Por quê? Porque a lava, ao entrar em contato com o ar e com a água do mar, ela resfriou e endureceu, formando novas rochas. Se ela formou novas rochas, ela, portanto, a ilha, portanto, ficou um pouquinho maior, né? E toda vez que o vulcão entra em atividade, a ilha fica maior, tá certo? Não estou dizendo que esse fenômeno ele é benéfico, não, ele traz prejuízos, principalmente materiais, né? E humanos também, porque as pessoas passam fome, têm dificuldades, perdem tudo. É uma situação bem complicada, mas é um fenômeno que sim faz com que a ilha, e não é só o arquipélago do Havaí, mas outras ilhas também, elas tanto possam aparecer quanto crescer, ficarem maior, tá certo? Então, pessoal, tenham todos um ótimo dia, tá certo? Deus abençoe vocês, todos, tá bem?